nesse momento coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa, além de atuar também na vice-chefia da divisão de pesquisa da Escola de Saúde Pública. É um prazer mediar esse mini curso super importante, que vai tratar da temática dos editais de pesquisa, editais de fomento. E para ministrar o nosso mini curso, a nossa convidada é a Marilene Bertuol Guidini, que eu vou apresentar em seguida. Bom dia, Marilene, tudo bem? É um Bom prazer. Dia. É um Prazer é prazer meu, estar aqui contigo nesse momento. igualmente. Bom, a Marilene é doutora em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Possui mestrado em Ciências Contábeis e graduação em Ciências Econômicas, ambas pela Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos. Atualmente é assessora técnica da FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. É coordenadora geral dos programas de inovação Centelha RS e Tecnova RS. É professora na Faculdade Monteiro Lobato, pesquisadora, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão financeira, mercado e competitividade, controladoria, gestão de projetos e avaliação de resultados em ciência, tecnologia e inovação. Tem experiência na área de economia, controladoria, finanças, inovação e gestão de projetos. É sócia-gerente da GBR Consultoria, atuando em consultorias e treinamentos na área de projetos. Então, Marilene, a palavra é tua, vamos ter uma manhã bastante produtiva, estaremos aqui, então, até às 10h30, até às 10 horas, né, das 8h30 às 10. Eu proponho, Marilene, que as perguntas possam vir pelo chat, né, as dúvidas que o pessoal tiver, pode ir colocando no chat, e se nós tivermos possibilidade, então, ao final da apresentação, a gente faz a leitura das perguntas e vai esclarecendo. Pode ser assim? Acho que a Marilene teve um problema de conexão, vamos aguardar um minutinho. Enquanto a Marilene está retornando, a vinda dela para este minicurso é fundamental, porque nós temos sempre algum edital que necessita ser desvendado. E, às vezes, os editais têm algumas minúcias, né, que os pesquisadores precisam compreender. Então, desde o ano passado, a gente vem trazendo uma representação do nosso órgão de fomento do Estado, devido à importância disso, porque sem fomento fica muito difícil fazer pesquisa. Então, por isso que esses editais e a compreensão desses editais se faz muito necessário para que a gente consiga ter êxito, né? Só lembrando que o ano que vem nós vamos ter um novo edital do PPSUS. Oi? Oi, vocês estão Oi, me ouvindo? Marilene. Agora sim. Eu acho que eu não vou colocar o vídeo, né, para não, ainda mais que eu vou carregar a apresentação, vou deixar fechado a imagem aqui, né, fica melhor. Estava falando, enquanto tu estavas vindo, da importância deste minicurso, por conta da compreensão dos editais, né? A presença de vocês aqui nos ajudando a compreender esse processo é fundamental. Sim, com certeza, né. Primeiramente, eu queria agradecer, então, a parceria aí da escola, em sempre estar nos chamando, né, a Karen, a Sara, para a gente poder realmente compartilhar isso, né, porque
Não adianta nós ficarmos, nós como agência de fomento, por exemplo, lançando editais, e o pessoal não ter a devida compreensão, né? Porque, na verdade, é uma seleção pública para selecionar os melhores projetos, mas a nossa intenção também é que eles sejam muito bem executados, né? Justamente porque a gente também tem que prestar contas aí para a sociedade, para os órgãos onde a gente busca captação de recursos, o melhor uso desses recursos, né? Então, aí, antigamente, muito antigamente, né, eu tenho aí 20 e poucos anos de fundação, já há um bom tempo, a gente tinha muito aquela coisa assim, meio que como se fosse um concurso público, né, não deixa de ser, obviamente, para escolher os melhores projetos, mas após a contratação e coisa assim, a gente também tem que dar esse suporte para as pessoas aí, para realmente elas terem, né, não tem a prática do dia a dia ali de estarem executando recursos públicos, né, então de entender um pouquinho todo o processo aí, desde o momento, então, do interesse em buscar o recurso, né, e principalmente depois ali na execução, para que se atinja o resultado que almejou lá no início, né. Então, assim, parabenizar a escola por ter essa iniciativa, né, que a gente não vê, assim, acontecer, né, de estar podendo levar aí, então, para o público de vocês um pouquinho mais desse entendimento aí de como funciona todo esse processo aí, para buscar, então, recursos para os projetos de fomento, para os projetos de pesquisa, né. Eu vou, então, compartilhar aqui, tá, a apresentação. Aí eu já fechei o vídeo aqui, porque como já caiu, então, para não ter problema, né. Tá bem, sem problema, a gente aguarda aqui a tua apresentação. Já está compartilhando. Ok? Estão... Tudo certo. Vou tirar aqui para mim. Então, né, o meu mini curso aí trata um pouquinho desvendando aí os editais de pesquisa, né? Esse tema é interessante porque eu fiquei pensando assim, tem que trazer um pouco aí né, das dicas, dos principais acertos e erros que o pessoal comete, né, quando submete uma proposta, seja desde lá da submissão, no momento da contratação, no momento da execução ou da finalização, né? Então, eu preparei a apresentação. Em 3 pontos. Eu vou falar um pouquinho da FAPERGS, né? Tem que, né? Não sei se todo mundo aí, claro que deve conhecer, mas vou falar um pouquinho da FAPERGS. Os principais pontos, então, ia serem desvendados no edital. E aí eu trouxe como exemplo aí o programa Centelha, né? Que eu coordeno e a gente finalizou aí as 3 etapas, então, do processo seletivo. E foi bem rico aí em trazer para vocês informações de fatos reais que aconteceram aí durante, né? E que, claro, vocês podem de repente pensar, o programa Centelha é um programa que é voltado para startups, voltado para inovação, mas todo edital ele muda o seu objetivo, mas os pontos principais a serem observados, independe se é um edital para bolsa, se é um edital que vai fomentar uma ICT ou que vai fomentar um projeto de pesquisa lá dentro da universidade. Os pontos a serem observados, né, são iguais em todos os projetos de pesquisa, tá? Então, a fundação aí, né, foi criada lá em 1964, ela é vinculada, então, à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ela deveria, né, ter aí um aporte do Estado do Rio Grande do Sul de 1,5% da receita líquida de impostos, né, para o seu orçamento. Infelizmente, né, isso não aconteceu em nenhum ano de existência da fundação, né, não é transferido esse percentual aí, mas enfim, com o que a gente tem, a gente vai conseguindo captar recursos aí também, governo federal, internacionais, e estamos movimentando aí a fundação, graças a Deus, e podendo fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação, né. Então, ela tem aí como missão, né, induzir e fomentar a pesquisa científica e tecnológica, né,
o desenvolvimento tecnológico e a inovação, tanto nas instituições de pesquisa como no setor produtivo aí, que é via as empresas, né? Para buscar justamente essa articulação, né, do ecossistema aí, né, e recursos junto aos diferentes atores de ciência, tecnologia e inovação. E tem como visão aí ser o principal agente do nosso estado aí, né, nessa articulação de fomento do desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação. Marilene, Oi? eu vou te interromper. Tem um outro áudio que está aberto. Eu vou pedir por gentileza para o pessoal da comunicação se consegue fechar. O nome é usuário de chamada de entrada 2. Eu não tenho essa possibilidade aqui. Obrigada. Desculpa, Marilene. Não, tranquilo. A FAPERGS, então, ela possui três grandes linhas de atuação, né, que é o norte, né, por onde a gente, então, se organiza aí anualmente para fomentar, então, essas três linhas de atuação. A área de formação de recursos humanos, né, o fomento por meio, aí, então, de bolsas, né, o programa de intercâmbio científico e tecnológico, onde a gente oferece editais que visam, então, poder ter esse intercâmbio ou organizar eventos, tá? Difusão também dos projetos e tudo mais, né? E o grande forte, então, né, que é os programas de fomento à pesquisa, então, que a gente tem várias linhas. Antes, quando eu voltei aqui eu vi a Karen comentando sobre o PPSUS, né, um dos programas aí que a gente também tem, e já está aí na sua quinta, sexta edição, né? Então, Pronem, Pronex, PPSUS, os programas Centelha, Tecnova, temos novos programas agora, aí que a gente está em parceria com o SEBRAE, com a Secretaria de Inovação. Esse processo todo aí, então, ele, para nós, né, esse processo todo de fomento, ele começa desde o momento da própria fundação, né, anualmente, aí, com o orçamento que ela recebe, planejar, então, onde que ela vai investir, né, por que ela vai investir em determinada área, em que ela vai investir, quanto que ela vai destinar aí para cada uma daquelas linhas de atuação que a gente tem ali, né. Então, fomentamos o que? A formação de recursos humanos, a pesquisa, dentro dos programas de pesquisa de fomento, quanto que vai para inovação, o que vai destinado para empresas, vamos fomentar a difusão da ciência, tecnologia e inovação, né. O edital em si ali, né, então, vai ser um edital voltado exclusivamente para o pesquisador, individualmente, lá dentro da universidade, fazer o vínculo com os grupos de pesquisa, vai direto para a universidade que nem as nossas bolsas de iniciação científica, por exemplo, vai à universidade, ela que seleciona os bolsistas, né. Vamos fomentar as ICTs, vai ser empresas, incubadoras, enfim, né, tá voltado para que público esse edital, né. Obviamente que as propostas submetidas têm que serem avaliadas, né, e elas são avaliadas, então, por especialistas, né, são esses avaliadores que têm a expertise na área do conhecimento ao qual está sendo submetida as propostas, e alguns deles a gente precisa também de técnicos, né, que, por exemplo, esses voltados para empresas, técnicos que vão estar verificando lá, então, documentação contábil, financeira e tudo mais, tá? Passado, então, a avaliação das propostas, os projetos que são, então, selecionados, né, para serem contratados, tem, então, esse momento da contratação e depois do acompanhamento durante o período de execução. Ele tem 12 meses de execução, 24 meses, então, neste período aí, a gente também tem que pensar como que a gente vai estar acompanhando esse período de execução do projeto, né? Então, muitas vezes a gente precisa buscar parceiros aí para nos dar esse suporte, né? Por exemplo, esses projetos que têm parcerias aí e fomento à inovação, a gente precisa de parceiros para irem lá, eles querem chegar no final de 12 meses e desenvolver um novo produto. Então, a gente tem parcerias aí com o SEBRAE, com o Badesul, com a Regimp, que nos dão esse suporte do acompanhamento, né? De ir lá visitar, atualmente online, né? E visitar a empresa, ver como é que está o andamento daquele produto, quais são as dificuldades que eles estão tendo, se eles estão conseguindo de fato chegar naquele resultado, então, que eles se proporam inicialmente.
tem que é o acompanhamento técnico, né? E o acompanhamento de controle aí mais é a questão da parte financeira dos recursos, né? Da prestação de contas relativa aos gastos daquele recurso que se propôs, né? E por fim, então, ali a divulgação, né? Chegou o final, a gente tem que divulgar quais foram os resultados e quais foram os impactos deste programa, né? Ou deste edital que a gente lançou aí, como forma, então, de prestação de contas, tanto para as agências, né? Seja o governo federal, o governo estadual que lá dá o orçamento para a FAPERGS, como para o governo federal, muitas vezes que a gente busca aí a captação de recursos junto à FINEP, a CNPq, a CAPES, como a sociedade em si, né, que é realmente aqueles para quem a gente deve a prestação de contas, né, mostrando então os resultados daquele objetivo, daquele edital que teve então gerar uma determinada, gerar produtos, criar empresas, ou enfim, dependendo do tipo de edital, está divulgando esses resultados. O que é então, de fato, esse edital, né? Ele é um ato administrativo, né, que tem a finalidade aí de levar conhecimento público, né, a conhecimento público, a realização, então, aí de uma licitação, né, para então estar selecionando, de fato, aí as melhores propostas, né. Esse edital, então, ele estabelece regras, né, seja para aquisição de um determinado bem, para execução de uma obra ou para prestação de um serviço, vai depender o objetivo que ele tem, né. E ao estar estabelecendo estas regras, né, de participação, ele vai estar mencionando nesse edital, então, quais são os direitos, né, e quais são as obrigações que aquele interessado, né, vai ter que ter, né, quais são os direitos que ele tem, quais são as obrigações, para ele poder, então, verificar se ele realmente está disposto a participar, né. E vai estar regulando, né, os atos e todos os termos desse procedimento e demonstrando já ali nesse edital, né, quais serão as cláusulas, se aquele projeto, ou aquele serviço, ou aquela aquisição daquele bem for futuramente contratado. Então ele traça, então, as linhas gerais, né, do objetivo, e direitos e obrigações, e toda a regulamentação aí, se caso aquela proposta ou aquele serviço for contratado. E nos editais de pesquisa, né, a gente falou ali, de modo geral, o conceito aí dos editais para todos os fins, né, mas os editais de pesquisa, né, esses editais de fomento, eles são focados nos projetos. Então, busca-se aí recursos de fomento, eu tenho que pensar que eu vou ter que ter um projeto. Ele é o meio que materializa, então, né, o fomento à pesquisa, né, sempre vai ter que existir um projeto. Então, como tem que ter um projeto, é extremamente importante que esse projeto tenha informações claras, tá? E que seja, de fato, aí um bom projeto de pesquisa para ser submetido ao edital que está sendo o chamamento, né? Então, fundamental, informações claras, o que é, de fato, que eu quero desenvolver com este recurso que eu estou buscando, né? Obviamente que cada edital de pesquisa, ele tem características próprias, tá, de acordo com o objetivo de cada um dos editais. Então, por exemplo, se a FAPERGS, ela está lançando um edital que ele tem como objetivo a formação de recursos humanos, ele vai ter características próprias, então, né, quais são os critérios elegíveis, quais são os critérios de avaliação voltados para essa característica, né, do edital, que é para a formação de recursos humanos. Não, ele tem um edital que é voltado para a inovação, então ele vai ter características próprias tanto para a elegibilidade ali dos proponentes, da equipe e tudo mais, como o objetivo final, né, o objetivo deste edital ao final do processo todo de contratação, execução do projeto e tudo mais. Então vamos desvendar aí esse edital, né. Primeiro passo, assim, importantíssimo, né, é ler atentamente o edital, né. Saber, assim, quais são todas essas qual é o objetivo, qual é a proposta desse programa em si que está sendo ofertado. Eu atendo, né, aos critérios desse edital, porque muitas vezes, as pessoas acabam submetendo propostas, mas não atendem aos critérios do edital, né. Quem pode participar, né, então ali nesses critérios vai ter toda, né, toda a lista do rol ali
do quais são os requisitos, então, para poder estar participando, se precisa de equipe, né? Quanto ao projeto, né, meu projeto, o projeto que eu tenho, que eu quero submeter, ele atende ao objetivo deste edital, né? Ele está dentro das temáticas dos setores, aí, claro, que eu trouxe, né, exemplos, pode ser que só tenha o objetivo e um setor, né? Então, realmente, de acordo com as características, né? A solução, ela vai atender, né, a solução que eu estou propondo com esse meu projeto, ele atende uma necessidade lá da sociedade, né? Ele tem potencial para se tornar um novo empreendimento, caso seja um edital com esse fim, né? Quais os resultados e impactos que este meu projeto vai trazer, então, para a sociedade como um todo? Observar, principalmente, o que está sendo avaliado em relação ao projeto, né? Eles vão avaliar se tem mérito, se tem relevância, se tem inovação, vão avaliar a equipe, vão avaliar o proponente, vão avaliar o que está sendo avaliado quando eu submeter meu projeto e ele for para a etapa de avaliação, né? Quais são os critérios de avaliação? É muito importante porque muitas vezes as pessoas submetem aí os projetos e não têm a finalidade, né, com o objetivo do edital, ou não está dentro, não foi observado ali os critérios de avaliação. E aí acabam, por fim, tendo pontuações baixas e muitas vezes, né, acabam frustrados por não serem contratados. Participar dos workshops que são oferecidos, né, é fundamental. A Fapergs, ela adotou essa atuação, assim, de todo edital que ela lança, depois ela faz um workshop, né, hoje online, né, obviamente, para poder, então, desvendar, né, trazer informações específicas e chamar atenção para alguns pontos para aquele edital ali. Então, as pessoas são é divulgado o link, o pessoal entra, muitas vezes alguns não participam, mas é realmente fundamental, se tiver oferecendo, participar, porque sempre vai ter alguma dica ali fundamental, tá? Providenciar com antecedência documentação regulatória, né? Vamos supor, vocês aí que são da área da saúde, né? Precisa de autorização de algum órgão, né? Precisa de alguma permissão de caráter ético, legal. Precisa de alvará, de licenciamento, para que o projeto possa ser desenvolvido. A gente sabe que muitas vezes isso demora, né? Por conta aí da burocracia. Então, já ir providenciando. Então, quando eu estou lá lendo o edital, né, eu já vou estar marcando ali os principais pontos. Eu preciso ver. E mesmo assim, né, tu tem que ler mais de uma vez, porque às vezes tu lê, como é um documento muito técnico também, né, ele é cheio de regras, então lê, relê, porque e vai marcando, né, isso aqui tem a ver com o meu projeto, então já preciso, né. Muitas vezes a necessidade de ter contrapartida, né, além do recurso que tu está conseguindo captar ali via, muitas vezes tem que apresentar uma contrapartida. Que tipo de contrapartida? É uma contrapartida financeira, é uma contrapartida, de repente, junto à universidade, que ela tem que, né, disponibilizar, eu vou precisar, então, buscar assinatura junto à reitoria ou à coordenação aqui do meu PPG, enfim, tá atento a isso também, tá? Outro ponto importantíssimo, os itens financiáveis e os não financiáveis, né. Acontece muito, né, de muitas pessoas, não atentarem a esse quesito e lá no seu orçamento, lançarem itens que não são financiáveis. Acaba que ou ganha uma pontuação baixa, né, normalmente o orçamento é um item, avaliado, né, no projeto, e acaba ganhando uma pontuação baixa por conta disso, e vamos supor, se mesmo assim, né, o projeto tiver um mérito muito bom, tal, vai ter que reformular e vai ser glosado esse item, não vai poder ser financiado, então acaba por conta aí de estar reduzindo um pouco aí o valor a ser financiado, né. E outro ponto importantíssimo, e depois eu vou dar exemplos para vocês aqui, tá, é em questão do cronograma, tá. Se atentar se o cronograma, as suas datas, né, e se atentar se ele teve algum aditivo, porque muitas vezes acontecem prorrogações ao longo aí do edital, então ficar sempre atento à página, teve um aditivo, vai lá, verifica se tem a ver com o cronograma, ou abrir sempre o que é o aditivo, né, porque às vezes um aditivo está alterando
ali um item do edital e que aquele item eu li lá no início e depois mudou e eu acabei, né, ficando sem saber, dessa informação, né. Então o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, para ser prático, né, para ficar, bem entendível até, né, é o Centelha RS, eu coordeno ele, a gente está aí na 2ª edição já, realmente. É um programa voltado para inovação, voltado para startups, né. Tem essa parceria toda aí, então a gente tem Sebrae, Regimp, Badesul, a Fapergs, a execução ali, né, vinculada à secretaria, e a parceria então em nível, nacional, né. Então, como eu comentei ali anteriormente, a finalidade do edital, por exemplo, né, então este programa Centelha, ele tem como finalidade aí, né, um incentivo ao empreendedorismo inovador, né, que seria então transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso. Então quando eu abro esse edital, eu vou observar, bom, o meu projeto, ele eu tenho uma ideia que é inovadora e que eu vou conseguir chegar lá, e ter um empreendimento de sucesso, né, porque é o objetivo e a finalidade do edital. Então, observar isso, né. Obviamente, os, projetos aí dentro das universidades, né, muitas vezes, é para desenvolver lá uma pesquisa, alguma coisa, então o objetivo vai estar voltado para isso, né, dentro da área tal. Então, ok, meu projeto, ele, se enquadra aí dentro do objetivo e da finalidade dele. O objetivo como um todo do programa, né, gerar novas empresas. Então, eu tenho que saber se o meu projeto lá, vai possibilitar, né, que seja, já que é um objetivo do programa, gerar novas empresas, então quer dizer que eu vou ter que ter uma empresa. Vai gerar uma inovação, então a ideia que eu tenho, que eu vou propor no edital, né, gera uma inovação e que vai ter um resultado lá, né, direto para a sociedade. Tem como objetivo também formar, né, aí a cultura e fortalecer o ecossistema de inovação, né, e apoiar ideias nos estágios iniciais de ideação ou prototipação. Bom, então eu estou dentro de um desses estágios aqui, é importante eu saber se meu projeto está dentro de um desses estágios. Porque se eu submeter, né, vou lá, submeto uma ideia, perco todo um tempo e não me enquadro em uma dessas questões. Então, automaticamente, o meu projeto, acaba sendo, então, desclassificado, né. E quais os estágios, então, que o Centelha apoia? Então aqui eu estou trazendo só para vocês terem ideia, assim, tá, gente, que ele está apoiando aí, dentro de onde está marcando aqui, né, a criar empresas inovadoras de base tecnológica, né. Então, tem toda a área ali que é gerado conhecimento dentro da universidade, dos laboratórios, das ECTs, enfim, ou das próprias startups, né, mas ele está apoiando ali desde a ideia, né, no início ali, quando tem aquela ideia, até a prototipação e iniciada a entrada, do produto no mercado, né. Então é nesse inteirinho aí. E aí eu tenho que ver, né, meu projeto, ele está dentro de um desses dessas, etapas aqui, desses estágios. Outra questão importante é a área, né, a área temática que, eu vou estar, tendo que verificar lá no edital, se o meu projeto se enquadra. Assim como se lá no edital está dizendo que ele apoia áreas tais, tais e tais, eu tenho que ver se ele se enquadra, e se porventura tiver setores também, se enquadra, dentro de alguns, setores ali que estão, relacionados, tá. E a gente sempre frisa muito isso porque, às vezes tem pessoal que vem aí, né, com projetos que não se enquadram dentro de nenhuma das áreas temáticas e também dentro de nenhum daqueles setores, então isso também acaba, desclassificando a ideia. Outro ponto importantíssimo, né, e talvez o primeiro ponto, né, quem pode participar, né, primeira coisa, eu me enquadro dentro disso, né, então aqui no caso do Centelha seriam então pessoas físicas maiores de 18 anos, então aqui está me dizendo o quê? Que não preciso ter formação, né, neste edital eu não preciso ter formação, acadêmica, né, posso ser um graduando, posso ser graduado, como eu posso ser um pós-graduado, independente. Pessoa física,
maior de 18 anos, sem uma empresa constituída, né, que vai ter que aguardar até a terceira etapa, se eu sou uma pessoa física, e caso a minha proposta seja aprovada, aí sim eu devo constituir uma empresa, nestas modalidades aqui. Então, assim, isso... E aí a gente observa, né, gente, como isso é importante e como não é observado, porque a gente acabou agora, dia 20 de maio, a gente divulgou a lista final, então, das empresas que foram aprovadas aí para o edital, e a lista de suplentes, né? Mas, assim, nessas 3 etapas que teve aí, a gente observou empresas que não observaram essas questões, né? Que não observaram quem pode participar. Então, assim, tem bastante historinha aqui para contar para vocês, ele é fresquinho, o edital, né? Então eu resolvi trazer ele justamente por conta disso, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Agora deu um barulhinho aqui. Sim, normal. Tá, tranquilo, não, porque eu achei que eu tivesse dado uma... da questão de constituir empresa. Óbvio, né, empresas é um pouquinho diferente aí de estar lá no mundo acadêmico, né, mas dentro do Centelha tem muitas propostas que vêm aí do meio acadêmico, né, porque tem que ter essa parceria aí também junto com a universidade, né. Então, se observou que muitos deles não se atentaram a essa questão de constituir uma empresa na modalidade, né, de microempreendedor, de empresa de pequeno porte ou uma MEI. E vieram com um Inova Simples Nacional, uma coisa assim, né. Então, assim, o Centelha, depois da lista final, eles têm 60 dias, então, para constituir essa empresa, né. Então, a gente dá 60 dias. E aí muitos: eu posso constituir uma empresa com essa característica", né. Então, aí tu observa o quê? Não leram o edital, né. Então, aí tu tem que, né, responde: "Ó, vide item tal do edital". As modalidades são essas, né. Então, assim, para vocês observarem que nós que estamos aqui do outro lado, né, a gente... E é por isso que a gente bate muito, né, observar as exigências do edital, que a gente recebe muita e-mail, né, com perguntas, assim, que a gente observa: o pessoal realmente não se ateve a isso, né. E também, né, pode participar aqueles que são maiores de 18 anos, que já tenham uma empresa constituída, né, e aí observando essas exigências, né, com um faturamento anual de até 4.800.000, que a gente vai observar ao término, né, a gente deu 60 dias para eles listarem, então, várias documentações e tudo mais. Terminando esses 60 dias, então, a gente vai para a conferência dessa documentação, né. Então, mas como tem, né, o Fale Conosco, né, o Tira Dúvidas lá, o link que eles têm contato aí para estar tirando dúvidas nesse meio caminho, algumas coisas a gente já vai observando que realmente, né, estão com até 12 meses de existências anteriores à data da publicação do edital. Então, assim, lá quando eu estou concorrendo, né, quando eu abri o edital para ver se eu me enquadro, eu já tenho que observar isso. Bom, eu vou entrar, eu já tenho uma empresa constituída, essa minha empresa tem 12 meses, o edital está sendo lançado na data de hoje, conta 12 meses antes e verifica, né. Minha empresa ela é sediada no estado do Rio Grande do Sul, então esses pontos chaves, assim, é super importante que já sejam destacados lá quando tu tiver um interesse, eu tenho interesse por este edital. Então, quais são os requisitos, né, as exigências, para que eu possa, então, me enquadrar e participar e tá tudo ok, se a minha proposta for aprovada, eu não ter problema nenhum, né, de daqui a pouco ser desclassificado aí por conta de uma dessas, questões que eu não observei, né. E no caso aí de Centelha também, né, a pessoa física solicitante, ela tem que então ser o representante legal da empresa, ou se a empresa, já fosse constituída também, ela está ali dentro da sociedade, né. Outro ponto importante também a ser observado, né, é em relação aos recursos que estão sendo ofertados, né. Então, obviamente, recursos financeiros, quanto que está sendo ofertado, né, então aí no caso do Centelha 2, ele teve um valor total aí de 3.334.000, sendo uma parte da Finep e uma parte da Fapergs, tá. Bom,
Tem 3.334.000, então eu estou vendo o edital lá, tem um X, né, de milhões destinados, mas por proposta, né, por projeto, quanto que está sendo destinado? Eu tenho um valor até 66.680 que eu posso solicitar. Eu tenho necessidade, né, de 66.680 e esse edital do Centelha, ele tinha mais 26.000 de bolsas. Então, assim, muita dúvida que gerou enquanto o pessoal estava lá submetendo as propostas, né, na fase lá de submissão do orçamento, né, depois eu vou mostrar para vocês, ele teve 3 fases, né, na última etapa, então, seria o orçamento. Então, dúvidas assim, dentro dos 66.000, já está os 26.000 da bolsa? Então, lá no edital está explícito, né, são 66.000 de recursos, né, para o projeto, mais 26.000 de bolsas, né? Então, assim, o pessoal, né, tu vê realmente que não se atenta aos pontos específicos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês os pontos principais, assim, que de cara vocês já têm que, né, se atentar aí quando abrir o edital. Bom, então eu tenho até 66.000, tinha gente que não entendeu, né? Então, isso tudo acaba, aqueles que, né, durante ali o processo de submissão, que enviavam, tire dúvidas lá e perguntavam, tinham suas dúvidas dirimidas, né? Tem lá os materiais também dando várias dicas. A gente fez workshops, a gente fez divulgação do edital, né? Em vários pontos estratégicos aí do estado inteiro, né? Mas mesmo assim veio propostas que acabaram não se atendo a isso aqui. Alguns realmente não quiseram a bolsa, outros não entenderam. E isso acaba por conta lá na hora da avaliação, porque o orçamento é avaliado, baixando a tua pontuação, né? E eu tenho que me perguntar, né? É possível desenvolver o meu projeto com esse valor? Eu consigo, com esses 66.680, né? Desenvolver e essa ideia inovadora que eu tenho para entregar um resultado lá no final? E, né, eu vou ter a necessidade de ter um bolsista, né? Obviamente que teve muitas das empresas ali que submeteram a proposta aí no Centelha, que estão aprovados e que não tiveram necessidade de bolsa. Talvez por alguns, a gente ainda não conhece todo o público, né, quem são ali o pessoal, né, a gente já fez um workshop aí com essas empresas, porque eles têm que submeter lá no SIGFAPERGS agora, documentação e tudo mais, então, para poder explicar. Mas a gente observou que teve uma parte aí que não solicitou bolsa, talvez porque muitas dessas pessoas não têm aí muito contato com as universidades, não entendem muito bem e acabaram não solicitando bolsa, né? Mas são 26.000 que tu tem ali, que tu pode estar solicitando, tá qualificando pessoas, né? Então, esses pontos aí são importantes, né? Se está sendo ofertado, né? Vamos, como se diz aí, aproveitar todos os benefícios, né? Tem que apresentar a contrapartida, então, outro ponto fundamental, né? Se sim, se programar para isso. Por exemplo, no edital Centelha, a empresa tem que apresentar uma contrapartida de 5% do total da subvenção, sem a bolsa, né? Então, daquele total ali, se eu pedir 66.680, eu tenho que apresentar 5%, 3.000 e alguma coisa, 3.334, se não me engano. Pois é. Dentro desses orçamentos, veio gente que colocou 10%, beleza, o mínimo é 5%, se colocar mais não tem problema, né? Então, mas aí tu percebe também, tu vai ter que depositar esse dinheiro numa conta. Então, assim, se tu é uma empresa que está recém abrindo ainda, tu já tem esse dinheiro, então talvez alguns não se atentaram para essas questões, né? Botaram lá 10.000, por exemplo, né? Então, ok, se vai ter, sem problemas. Mas são pontos que tu tem que se atentar. O mínimo é 5%. Então, de repente, né, põe um pouquinho a mais ou põe exatamente os 5%, porque tu vais ter que depositar esse dinheiro no início do projeto, né? Na contratação já ele vai ter que estar com esse valor aportado, né? Então, para se programar. Quais são os benefícios oferecidos? Então, é justamente isso, entender que benefícios esse edital está propondo, né? Então, no caso aqui, o Centelha, ele trouxe como benefícios, né, recursos financeiros via subvenção econômica, que é este valor de até 66.680, né? Por projeto, então eu tenho esse recurso, eu posso solicitar até esse valor, né?
Então, teve alguns ali dos aprovados que pediram 60 mil, né? Então, óbvio, não vou ter a necessidade de ter os 66.680, né? Mas saber que eu tenho até este valor, né? Atentar para essa questão aí de que tem uma solicitação, né? Além desses 66 mil, eu tenho mais 26 mil em bolsas que são oferecidas pelo CNPq por projeto, né? Se ater, então, à questão aí da contrapartida, né? Dos 5% que a empresa tem que comprovar, depositar numa conta específica, que vai ser utilizada especificamente no projeto. E os outros benefícios aí, né, que no caso aqui o Centelha oferece aí de capacitações, de serviços e de parcerias, tanto aqui no estado como nacionais, que são ofertadas via o programa Centelha em nível nacional, né. Mas assim, chamando atenção para observar, né, além do recurso financeiro, tem outros benefícios que eu vou poder usufruir aí com o meu projeto, né, e se atentar a essas questões aí de se tiver bolsa, se está junto com o recurso aqui, ou é além do recurso, se eu tenho contrapartida, pode ser que seja uma contrapartida não financeira, que seja lá junto com a universidade, então eu vou ter que, né, verificar junto lá com os superiores lá dentro do PPG, ou reitoria, enfim, né, cada universidade tem a sua regra também, de ter que depois estar vendo se tem laboratório disponível, se precisa buscar assinatura junto ao teu superior, então são tudo informações importantes para ti já ir, te organizando, né. O orçamento, então, aqui eu também não vou ler, tá, pessoal, mas só chamando a atenção, né, assim, importantíssimo, né, tá bem alinhado. "Ah, eu não entendi um item financiável aqui". Enquanto tu tá lá no processo, encaminha e-mail para a FAPERGS, né, a gente sempre vai estar respondendo, eh Ó, não entendi o que quer dizer ali, somente para o coordenador e membros da equipe que podem utilizar hospedagem e passagens aéreas ou terrestres. Então, é somente para o coordenador e para os membros da equipe. Então, quem eu relacionei lá no meu projeto, como membro da minha equipe, quem eu destaquei como coordenador, somente eles é que vão poder estar utilizando aí passagens aéreas e terrestres e hospedagem e alimentação. Então, se eu tenho algum, por exemplo, isso no caso aqui do Centelha, tá, gente? Se vocês forem pedir, por exemplo, um auxílio ali no formação de recursos humanos e lá no orçamento de vocês tem a previsão de trazer um palestrante, por exemplo, de outro estado ou de outro país, ele é um item financiável. Então lá eu vou poder trazer. Aqui no caso do Centelha, somente o coordenador e os membros da equipe é que podem utilizar esses recursos aqui. E muitas vezes eles não se atêm a isso, né? Ah, não, eles trazem, bom, daqui a pouco tu vai ver lá no meio, né? Lá na prestação de contas, observa, trouxe alguém que não era membro da equipe, e aí, né, vai lá a justificativa, vai para a avaliação, e muitas vezes a verba acaba tendo, né, daquele recurso ali que foi utilizado, tendo que ser devolvido. Então, sempre perguntar também, até no momento lá, quando está na execução, é importante, né. Outra questão, a diferença aí entre o que é material de consumo e o que é material permanente, né, o que é despesas de capital, né. Então, o capital sempre se caracteriza pela não perda de identidade física, o funcionamento dele ali, né, com duração superior a 2 anos. E o material de consumo é aqueles que têm essa, né, caracterizado pela perda de identidade física, e o funcionamento dele em até 2 anos. Então aí para também classificar de uma forma correta quando for submeter o seu projeto, né, quando for elaborar lá o orçamento, está submetendo aí dentro das rubricas, adequadas, né, seja de custeio, seja bolsa ou seja, o capital. E também é importante dar uma olhadinha aquilo que não é financiável, né. Então, salários, aqui no caso, né, lá da empresa, dos estagiários, do funcionário, não é financiável, tá. Serviços de apoio administrativo em geral, outra questão, muitas vezes eles acabam colocando serviços de contabilidade, no caso aqui do Centelha, né, serviço de contabilidade da empresa.
não é financiável. Então, obviamente, que aquela despesa não vai ser nem, né, vai ser glosada. Então, se atentar a isso. E quando dá avaliação lá pelos comitês, eles vão estar observando, é um item que não é financiado, diminui a tua nota, né? Porque o comitê que avalia as propostas ali, né, mérito, relevância, equipe, orçamento, toda essa questão aí, eles não vão estar né, dizendo, glosa, isso aqui, não, a participação deles ali é avaliar, está de acordo, se não está de acordo, a nota vai ser menor. E eles podem sinalizar depois para a área técnica, então, da FAPERGS, né, olha, esse aqui tem despesa aqui que não é financiável e tal, mas aí vocês têm que ter aquela noção assim, né, lancei, né, mas a tua pontuação ali naquela exigência, naquele quesito ali, vai ser menor e por conta disso pode até o teu projeto não ser classificado para aprovação, né? Como funciona, então, isso é outro ponto importante, tá? Claro que os editais, normalmente, eles não têm, assim como tem o Centelha aqui, né? Tantas etapas, né? Nós tivemos 3 fases de avaliação, tá? Então, a gente começou aí pela fase 1, né? Nas inscrições das ideias, então a gente teve aí 435 ideias, que na hora da avaliação tem que ser avaliada por 2 avaliadores distintos, né? Então, isso se multiplica, né? Multiplica por 2 em cada uma das fases, né? E aí, eu vou trazer assim, isso aconteceu agora na segunda edição, para vocês terem ideia, né? A gente recebeu, depois que a gente divulgou a lista final, lá pelo Helpdesk, né? O canal que eles conversam com a gente, teve um proponente de uma das ideias que encaminhou e disse: minha ideia estava relacionada na fase 2 ali, né, como aprovada na fase 2 no projeto de empreendimento, né, e agora não está na lista final a minha empresa. A minha empresa ainda não, né, mas minha ideia. E aí, vamos, né, a gente até se assusta, meu Deus, estava lá e não, né, aí a gente foi averiguar. Este proponente dessa ideia aprovada ali na fase 2, né, não submeteu o projeto de fomento na fase 3. Então, os projetos de fomento que nós tínhamos, que foram aprovados ali na fase 2, passaram para a fase 3, eles tinham que, né, cada uma das fases, eu tenho que ir aumentando o meu projeto. Eu começo lançando a minha ideia, né, então vai ser avaliada se a ideia é interessante, se ela é inovadora, então aqueles pontos que têm que ser avaliados nessa etapa. Passou, eu tenho agora que fazer, né, aumento um pouquinho meu projeto de fomento, vou falar como é que eu vou montar meu modelo de negócio, e aí vai indo, né, se tem viabilidade, então mais uma gama de informações vão ser avaliadas de novo e passou para a terceira etapa, o projeto de fomento, que aí então, né, é a etapa justamente do orçamento e do cronograma ali, das metas de execução durante o período, né. E aí essa ideia não fez a submissão da fase 3. E aí questionou, né? A minha ideia não estava relacionada na lista na fase 2 e agora não está na fase 3. Aí a gente até se preocupou, né? Meu Deus, o que aconteceu? Será que, né? Porque como tudo é via sistema, né? Pode ter alguma falha no sistema, enfim, né? Aí fomos verificar, então, esta ideia não submeteu o projeto de fomento à fase 3. Então, se não entrou com a ideia, né, estava lá, destacada, separada para ter editado, lançado, feito, mas eles não entraram, não fizeram isso. Então, eles não entenderam, talvez, o funcionamento do programa. E por conta disso, eles tiveram uma ideia, né, com mérito, né, tanto que passou por 2 fases, e a terceira fase seria, então, como que eu vou executar e quanto que de dinheiro que eu vou precisar e no que eu vou precisar para desenvolver essa ideia. Então, seria avaliado esta parte agora. E por fim, então, acabou por conta de que perdeu a oportunidade, né. Então, isso é muito importante, saber como funciona. Tem mais de uma etapa, nós temos alguns editais, assim, eu não sei se alguns de vocês, assim, já entraram, que nem, por exemplo, o Doutor Empreendedor. Doutor Empreendedor, ele tem uma etapa que tu vai lá defender o teu projeto oralmente, né.
Então, assim, tu pode acabar perdendo essa etapa por não ter te atentado na leitura do edital, né? Ou lá no cronograma, quando que é o prazo, de repente, aqui, o caso esse que eu trouxe para vocês, pode ser até que o proponente tinha essa noção, mas de repente perdeu e não se ateve ao cronograma lá, ao prazo que ele tinha, né, aberto, que o sistema estaria aberto para então lançar a próxima etapa, né? Então, isso é muito importante. Como que funciona todo, né, todo esse processo seletivo, como que vai se dar isso, tá? Onde que eu submeto a ideia, né? Então, também, isso vai ser, eu tenho que mandar pelo correio, tô brincando, né? Hoje em dia não temos mais, graças a Deus, né? Mas qual o sistema que eu tenho que entrar? Né? Vou ter que entrar num sistema, então, onde que eu submeto essa ideia? Importantíssimo também vocês terem essa, né? E aí, no caso aqui, então, eu só trouxe aqui o exemplo da submissão da ideia, que seria a fase 1, né? E depois teriam as outras fases. O que é que essa ideia tá perguntando? O que eu tenho que responder, né? Entrar também nesse sistema, saber como, se eu tenho que me cadastrar, para não, né? Porque a gente sabe que sistema é aquela função, né? Às vezes dá problema, sai fora do ar. Então, assim, não deixar para a última hora, né? Já vi que me enquadro nisso aqui, tenho perfil, né? Já vai direto, vou lá, vou ver como que funciona esse sistema, porque se eu tiver dúvidas de algum preenchimento, de algum campo, eu tenho como ainda, né, dentro do prazo ali da submissão, e mandar e solicitar, né, que esclareça tal ponto e tudo mais. Então, é fundamental, né, não deixar para a última hora. Né? Então, aqui, atender a todos os itens que ali no sistema está sendo solicitado, né, que hoje em dia tudo é via sistema, então, atender a todos os itens, né, de acordo com o que está sendo solicitado, e fazendo relação com os critérios de avaliação. Por que a gente chama atenção nisso, né? Porque cada etapa aqui, no caso do Centelha, né, e no caso de qualquer outro edital, cada item que está dentro, é o teu projeto que vai estar sendo avaliado, né? Então, que relação eu tenho lá com os critérios de avaliação? Eles vão ter alguns critérios que vão tirar da onde? Do meu projeto que eu estou encaminhando, né? Daquelas informações que eu estou lançando dentro do sistema, é o que vai ser avaliado. O comitê que avalia, né, o avaliador, enfim, ele não tem como buscar outras informações a não ser as que estão postas ali, as que foram encaminhadas pelo, pelo sistema, dentro do projeto e tudo mais, né? Então, assim, se atentar a fazer essa relação aí quando eu estiver escrevendo o meu projeto, né? Então, quais são os pontos importantes que vocês têm que observar aí dentro do projeto, tá? Ser objetivo é fundamental, né? Tem que ser objetivo, claro, né? Não deixar de responder o que está sendo solicitado, né? Bom, lá no edital, aqui o programa Centelha, ele tem essas 3 fases. Mas vamos supor lá um doutor empreendedor, ele vai ter lá o projeto de pesquisa, ele tem que ter metodologia, ele tem que ter o objetivo, ele tem que ter os resultados, tem que ter, né? Vai dar alguns tópicos ali. Então, se atentar pelo menos ao que está sendo escrito ali ou está respondendo. Ou lá dentro do sistema vai ter, né, as caixinhas que eu tenho que responder, as perguntas que eu tenho que responder. Ser objetivo, claro, não deixar de responder aquilo que está sendo solicitado. No caso aqui do Centelha, né, qual estágio que ele se encontrava, qual a tecnologia que estaria sendo utilizada, o que aquela ideia que eles estavam propondo ali iria solucionar, né? Eles têm público, o que se difere do que já tem no mercado? Então, estar atento ali ao que está sendo solicitado dentro do meu projeto, né? E observar lá nos critérios do edital, todo edital vai ter, né, critérios de avaliação, né? Então, no caso, no programa Centelha, na primeira fase ali da ideia, o que os avaliadores estariam olhando? O mercado, né? Se era relevante, qual era o tamanho, qual era a abrangência, quais eram as tendências daquele mercado. Se aquela ideia tinha, né, um potencial inovador, né, o produto proposto e quais eram. Aí, se tu diz qual é a tua solução, mas tu não diz quais são as tecnologias que estão envolvidas, logo o avaliador não consegue dar uma pontuação boa para o potencial inovador, porque ele não consegue enxergar, né? Eu vi que a solução, né, que
produto que ele quer desenvolver, pô, é show de bola, né? Tem mercado, né, uma abrangência, tem tendências, mas quem submeteu a ideia ali não informou que tecnologias estariam envolvidas para desenvolver aquele produto, ou informou assim muito, né, muito subjetivo. Então acaba que a pontuação acaba sendo mais baixa, porque não foi objetivo, não foi claro, não disse, olha, para essa ideia eu vou utilizar uma tecnologia assim, 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 né? E equipe, sempre a equipe vai ser avaliada, tá? Então, qual é a capacidade técnica, neste caso, né, técnica, e também a gerencial, porque nós estamos, né, como objetivo do programa é ter, né, gerar novos empreendimentos. Então, também tem que ter uma capacidade não só de desenvolver aquela solução, mas de que aquela solução ali, aquele produto que vai ser gerado lá no final, possa, né, seguir adiante, ter mercado e então eles gerirem a empresa. Então, essa observação também tinha que ter, né? Muitas das propostas encaminhadas tinha ali uma equipe técnica maravilhosa, mas eles esqueceram da equipe gerencial ali, de que vai trabalhar o marketing, que vai trabalhar o fluxo de caixa, de que vai, né, o contas a pagar, receber, enfim, aquela pessoa que vai estar gerenciando ali, porque, ok, eles tinham uma solução muito boa, mas não informaram ninguém na equipe que vai gerenciar, né? E isso acabou, né, de muitos projetos submetidos ali, de que a pontuação nesse quesito foi menor por conta de não terem apresentado. E isso tudo são o quê? São questões de não observar aí a, como é que se diz? A leitura do edital, né? Fase 2, então, projeto de empreendimento, mesma coisa, né? Ser objetivo, claro. Só que agora o foco era na viabilidade no desenvolvimento do empreendimento. Então, ser objetivo e claro neste quesito agora. E que pontos que vão ser avaliados? O potencial de inovação, potencial de mercado e o fator de risco. Então, observar o que vai estar sendo avaliado nesta etapa, valor do produto, grau de inovação, domínio da tecnologia, né? Em relação ao mercado, ao tamanho, abrangência, tendências, o fator de risco, quais são os investimentos necessários, capacidade técnica e gerencial, meu modelo de negócio. Então, isso tudo tinha que estar contemplado nesse projeto de empreendimento. Por quê? Porque o avaliador, ele vai olhar esses 3 quesitos aqui. Então, eu tenho que estar com o meu projeto de empreendimento de acordo com aquilo que ele vai avaliar, porque ele vai ter que pontuar essas questões. Se eu não mostrar o fator de risco, por exemplo, eu vou ter nota baixa ali, tá? E a fase 3, então, no caso do Centelha, né, detalhar também de forma clara e objetiva o cronograma físico-financeiro. Então, ali ele tinha que estar mostrando quais seriam os itens que ele ia estar solicitando dentro daqueles itens financiáveis, né, tanto da subvenção quanto da contrapartida, e o cronograma de execução, dentro dos 12 meses, quais são as metas, as atividades que vão ser desenvolvidas, né? E também fazer essa relação, o que eles vão estar avaliando? O plano, né, de desenvolvimento do produto, então, esse cronograma de execução aqui vai ser avaliado, é isso que vai ser avaliado, então eu tenho que demonstrar dentro disso como que eu vou chegar ao término do período de execução e essa ideia que está aqui ainda no papel vai chegar até o estágio que eu pretendo lá no final, né? Um plano, um planejamento do negócio, né, de implementação da empresa, como que vai acontecer isso aí, como que, né, como que vai, tem que ter, né, como que vai se dar a venda, como que eu pretendo colocar esse produto no mercado, enfim, a competência técnica e gerencial da equipe. Vocês imaginam que isso tudo está explícito lá no edital, né? E tivemos muitos casos em que a equipe era 100% técnica e não tinha ninguém gerencial, né? E o orçamento ali, né? Então, o plano de aplicação dos recursos e o cronograma também era um item para ser avaliado. Então, na verdade, eu tenho que me ater a essas questões e elaborar, então, o meu projeto nesta fase aqui, de forma que contemple para aquele avaliador que vai estar vendo, que ele consiga vislumbrar esses pontos para que ele possa, então, né? Aí, e se eu fizer isso de uma forma clara e objetiva, ele possa, né? Eu possa gerar daí uma boa pontuação e ter o meu projeto também aprovado.
quais são os motivos para ter a ideia reprovada ou desclassificada? Então, aí no caso do Centelha, tinha em cada uma das fases tinham aí algumas questões, né? No geral, assim, né, gente, o que é importante, de modo geral, em todos os editais da FAPERGS ali, né? Na fase da contratação ali, né? Aqui no caso, como era empresa, né, não atentar para os prazos de abrir a empresa, né? E se o enquadramento dela estava de acordo, a data da Constituição, o CNAE, então, né? Mas no caso dos outros editais aí com as universidades, né, era tentar a questão da documentação que é exigida ali, né? Ela está de acordo, se eu tenho que buscar aquelas, como é que se diz lá, que tu busca nos órgãos aí, reguladores, né? Se códigos de ética e tudo mais, se eu tenho isso, se eu tenho que buscar, coletar a assinatura, de repente, lá da pró-reitoria, pode ser do PPG, pode ser do coordenador, enfim, de quem que eu tenho, né, tá com essa documentação toda de acordo. E a questão do cronograma, né? Até que horas eu posso submeter cada uma dessas ideias, né? Então, qual é o prazo final de submissão? Para vocês terem ideia, né? Esse caso que eu relatei para vocês, ele é real. A empresa teve ali, aqui na fase 2, né? Ela teve a divulgação do seu projeto, né? Mas não submeteu, né? Ela tinha um prazo aberto para submeter, né? A fase 3 não submeteu, ela veio só aqui no resultado final, né? Quando foi submetido, quando foi divulgado o resultado final da ideia, e não achou a sua empresa. Mas por quê? Porque não se ateve, né? Então, o cronograma ele é importante por quê? Porque aqui vocês têm todo o caminho daquele edital. Então, é um ponto que tem que obrigatoriamente ser, né, impresso e destacado, né? Eu tenho aqui, nessa data tem isso, até tal data tem para apresentar documentação, até tal data tem recurso, né, gente? Prazo de recurso, todos os editais têm prazo de recurso. Meu projeto não foi aprovado e eu quero contestar, né? Então, até quando que eu posso fazer isso? Isso também é importante. E depois a fase da contratação também, né? Divulgou, eu tenho qual é o meu prazo para. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar a documentação, até quando, vai ser via sistema, como que é, como que funciona? Então, assim, o cronograma também é um grande aliado, assim, da gente, né? De estar atento ali aos prazos e ao que acontece, né? Ao funcionamento, de fato, de todo o programa, né? Porque aqui vocês conseguem perceber, tem 3 fases, né? Depois da terceira tem as 3 fases, tem a parte da avaliação, né? O período que vai ser avaliado aquela ideia, o projeto que eu submeti naquele momento, tem o prazo de recursos, quando que é divulgado, se eu for selecionado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho até 60 dias ali, então, para constituir a empresa, para inserir os documentos, para serem contratados lá no SIGFAPERGS. Então, eu sei os passos. Mas eu não sei o que é esse SIGFAPERGS. Então, eu vou, né? Não está aqui, vou contatar, né? Lá tem os canais de helpdesk, né? Então, vou lá, vou entrar no canal lá, onde que eu localizo, como é que vai ser? Vai ter, ficar atenta, né? Vai ter a página, o site lá, vai ter um workshop justamente para mostrar como que funciona, como que entra, como que faz cadastro, como que submete os documentos e tudo mais. Eu já estou quase terminando, tá, gente? Então, providenciar, só para chamar a atenção, com antecedência, as permissões, né, e as exigências legais, os documentos necessários para a contratação do projeto, a forma de envio e assinaturas, né, porque sempre vai ter que ter assinatura, então já providenciar isso tudo, né, porque essa questão, assim, às vezes dá tranca lá no sistema, não entra, o arquivo não, né, muito pesado, tem que ser num formato tal, então, tudo são questões para se ater, né. Os anexos do edital a serem enviados, quais são, né, tem algum, daqui a pouco tem lá uma declaração que tem um modelo e que tem que ser dentro daquele modelo, né, ou, né, não tenho modelo de declaração, a gente não tem modelo lá no Centelha, então a gente recebe muita, como que eu faço uma declaração de que eu não sou sócio? Então, eles perguntam, tem modelo, não tem modelo, então a gente responde. Então, se ater tudo isso com antecedência, tá? Fazer um checklist, né? Então, fazer um checklist, eu atendo o objetivo do edital, os critérios, né, lá de habilitação eu tô dentro,
questão do orçamento, né, recurso financeiro, contrapartida, itens financiáveis e os não financiáveis, os critérios de análise e julgamento pelo comitê de avaliação, fazer esse casamento, né, com o meu projeto de pesquisa, né, o cronograma, quais são as etapas, os prazos de envio de documentos, de divulgação dos resultados, dos recursos administrativos, de contratação, tudo ok aqui, se caso eu tiver, né, permissões ou exigências legais, documentos necessários para submissão da proposta, né, lá quando eu submeto, tem alguma coisa que quando eu submeto, além do projeto, tem mais algum documento que eu tenho que encaminhar, e se for aprovado o projeto também, quais são os outros documentos que eu tenho que encaminhar, né, e ver ali se tem algum modelo de anexo que tem que ser enviado dentro do modelo padrão também. Então, fazer um checklist aí para ter essa noção, né. E por fim, então, né, obviamente, né, para aqueles que os projetos forem aprovados, né, quais são as obrigações, né, que eu tenho, né, durante a execução, o acompanhamento, né, durante a execução do meu projeto, vai ter acompanhamento por parte dos órgãos que estão te financiando, né, eu preciso fazer uma prestação de contas financeira, eu preciso ter um relatório técnico, se atentar, né, é um só, vai ter parcial, vai ter final, se eu realizar publicações, lembrar, né, daquela questão de sempre lançar, informar os órgãos apoiadores, se eu vou ter propriedade intelectual, tem que estar informando também, né, e principalmente aí a questão dos resultados e impactos, que obrigatoriamente, lá no teu relatório técnico, tu tem que trazer essa informação também, né, gente, porque a gente acompanha aí os programas desde a submissão até a finalização do programa, né, e muitas vezes não é, tá ali o resultado, mas assim, como são coisas muito técnicas, não está tão explícito, né, então procurar lá no teu relatório técnico, colocar informações, né, esses resultados, esses impactos também de uma forma bem clara, bem objetiva, para que a gente, né, um leigo aí leia e consiga entender, né. Se tiver bolsista, né, quais são os critérios de seleção, quais são as obrigações que esse bolsista tem que ter, porque ele também vai ter algumas exigências, então também se ater a essa questão, né. A ideia, então, é que por meio aí da leitura do edital, né, você não tenha dúvida nenhuma em relação aos critérios de elegibilidade, aos critérios de avaliação, quais os documentos devem ser entregues, né, de que forma eles vão ser entregues, é via sistema, é via física, então, enfim, né, que às vezes, muitas vezes, prestação de contas, tu faz ela também via sistema, mas depois tu tem que encaminhar lá toda nota fiscal e tudo mais, via física, né. Qual o prazo que eu tenho para todas essas questões, né, além de todos os outros passos ali que a gente, comentou aí durante a apresentação. É isso aí que eu tinha para trazer para vocês, tá, gente. Muito obrigada, né, eu acho que tem tempo aí para as dúvidas, né, Sara? Não sei se eu posso descompartilhar aqui. Pode. A gente tem ainda 15 minutos. Obrigada, Marilene, pela tua apresentação. Foi muito clara, foi muito detalhista. Tem dos editais que que a gente, enquanto concorrente, precisa se atentar. Trago uma questão que, por vezes, a gente está em algumas instituições que não são as mais tradicionais, né, na concorrência dos editais, né, pensando na saúde, no mundo acadêmico, muitas vezes as universidades têm uma estrutura, né, maior e tem mais tradição ao concorrer aos editais de fomento. E por isso é importante essa parceria, por isso é importante tu estar aqui nesse espaço, porque a gente está na Secretaria de Saúde, que tem uma riqueza muito grande de possibilidades de produção, né, de pesquisa, porque a gente está em contato com assistência, né, a gente tem uma riqueza de dados, de informações que podem tornar projetos de pesquisa e por vezes nos falta fomento, né? Então é muito importante essa parceria, é importante tu estar aqui e a gente fica disponível. Se alguém
quiser trazer perguntas aqui pelo chat, ou se quiser abrir seu microfone e esclarecer, a Marilene trouxe como exemplo o projeto Centelha, mas se alguém tiver questões em relação a outro tipo também, né, de edital, pode Sim. ficar à vontade para se colocar. Estamos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Muito bom dia, me ouvem? Sim, te escutamos, Paulo. Tá certo. Parabenizar pela apresentação muito clara, muito objetiva, muito boa. E gostaria de perguntar referente à contrapartida, se outros editais de outros campos também pedem esse mesmo valor de 5%, né? Estipulam esse valor de 5%. E com relação aos prazos, tem um prazo mínimo e um prazo máximo para execução e coleta de dados, ou não? Em relação a... Primeiro, te agradecer, viu, Paulo? Eu sempre... imagina, estou há 20 e poucos anos, né? Eu tenho muita história, assim, para contar ali dentro da fundação, ali, que a gente percebe, né? E como tu acompanha todo o processo, né? Desde a submissão até o encerramento, né? A gente está agora finalizando a primeira edição do Centelha 1 com os resultados e tudo, então a gente consegue fazer esse acompanhamento e perceber o que acontece aí durante o percurso, né? E justamente a apresentação é para tentar minimizar que isso aconteça, né? Porque a gente também tem o mesmo objetivo que vocês, é trazer aquele resultado que gere um benefício aí para a nossa sociedade, né? Mas, assim, em relação à questão da contrapartida, tá? Nem todos os editais exigem, né? Estes editais voltados para a área de inovação, normalmente eles têm, e normalmente o mínimo, né, a contrapartida mínima exigida é de 5%. Mas aí vai depender de edital para edital, tá? A gente tem o Tecnova também, que tem a exigência, né? E também a contrapartida mínima é de 5%, né? Mas poderia, dependendo do programa, ser um valor até estipulado maior, né? O prazo que tu diz é em relação à contrapartida também? Ah, não, de execução do projeto, né? O Centelha, ele tem 12 meses, o Tecnova tem 24 meses, tá? E aí depende também, né? Cada edital, por exemplo, o IPSUS a gente tem 24, podendo ser prorrogado por mais 12, tem alguns editais que a gente tem 36 meses, então depende realmente da proposta desse edital, né, que às vezes são pesquisas mais, que tem que ser mais aprofundadas, que envolvem aí vários grupos, então como o Pronem e Pronex, eles têm um período de execução maior. Não sei se eu te respondia, Paulo. Não, perfeito, é isso mesmo. E da possibilidade, né? Eu tomando conta, não sei se tem mais alguém inscrito, mas da Pode ficar à possibilidade vontade, Paulo. de algum outro município, algum outro estado gostar do projeto, né, da execução do produto que se conseguiu e querer adotar isso no seu município. Teria que submeter a FAPERGS também ou não? Tu diz em relação ao programa Centelha, a esses Isso. programas de inovação. Não, estando dentro do estado do Rio Grande do Sul não tem problema nenhum, né? Tem que ser, por quê? Porque o programa Centelha ele acontece em nível nacional. Em todos os estados da federação tem um programa Centelha, né? Aí, ok, eu terminei o meu período de execução e esse produto que eu gerei, ele pode ser comercializado em geral, nível mundial, inclusive, né? Quanto mais abrangente for, melhor. Mas, assim, por ter o programa em cada estado da federação, então, os municípios do Rio Grande do Sul submetem a FAPERGS. Acho que é interessante, Marilene, tu trouxeste o exemplo do Centelha e o pessoal ter o conhecimento desse projeto, que ele é bem importante em termos de inovação para o Estado, e perceber que não é tão impossível assim. As pessoas podem conseguir, as pessoas têm a condição e podem passar por um processo como este, né? E é claro que observando tudo isso que tu falaste, porque realmente é um fomento que ele vai ser acompanhado durante 12 meses.
Então, na saúde, nós necessitamos muito de projetos de inovação, muito, muito mesmo. Isto qualifica o nosso Sistema Único de Saúde e também traz benefícios para a sociedade. Então, é de suma importância que a gente tenha programas como este e outros, né, que trazem a possibilidade dos pesquisadores e empreendedores terem acesso a um fomento inicial, que muitas vezes falta para as pessoas poderem colocar uma ideia empreendedora em ação, transformar Exatamente. uma ideia em execução, né? Então, é fundamental que às vezes a gente tem um olhar muito acadêmico, né? Muito acadêmico. Mas boas ideias e projetos não nasceram para ficar engavetados e nem presos dentro de uma instituição. Eles foram feitos para a gente poder executar e colocar o acesso para a sociedade em geral. Então, programas como o Centelha, eles têm essa proposta. E eu vou te dizer assim, ó, Karen, Bem importante. não só o Centelha, né? A gente tem o Tecnova, Tec Futuro, Doutor Empreendedor, tem alguns de cluster, ali os novos que tem. A maioria dos programas, isso é uma tendência, não só a nossa aqui, né, mas assim, em nível nacional, é de que os projetos venham a ter essa, né, os editais venham a ter essas exigências, né, de ter a questão do empreendedorismo por trás, né? Então, isso é importante que os pesquisadores se atentem, né, como tu disseste aí, não adianta ter uma bela ideia e ela ficar engavetada ou ficar ali, né, no laboratório e tudo mais, mas enfim, que ela possa se transformar em empreendimento para de fato ter, então, o resultado, o impacto lá na sociedade. Então, assim, vocês se aterem, né, para a questão de que os editais eles estão mudando um pouquinho assim esse viés, né, de ter essa pontinha aí de inovação, tem que entrar, e a questão do empreendedorismo, né? E Marilene, o acompanhamento para divulgação desses editais pelo site da FAPERGS. Sim, pelo site da FAPERGS. A gente Então, teve já vários está que foram tendo lançados, mas agora no momento a gente está, acho que só com auxílio organização de eventos, alguma coisa assim, e acho que um lá em parceria com o Confap e tal. Mas a gente teve vários agora, acho que a gente teve uns 5, 6 editais lançados em parceria com a Secretaria, com o Sebrae, e eles estão todos em fase de julgamento. Inclusive o Centelha, né? O Centelha já está na etapa agora para a contratação, né, das empresas, mas ainda está dentro do processo seletivo, né? Então, acompanhar pelo site, né? E a gente faz muita divulgação nas redes sociais também, né? Então, o pessoal quiser acompanhar a FAPERGS e tudo mais, né? A gente sempre tá divulgando ali quando tem editais saindo, né? E como, graças a Deus, né, a gente tá podendo captar bastante recursos, né? A gente já está com intenção aí também de um Tecnova 3, tá? A gente já está em negociação com a FINEP, que é também outro voltado já para empresas consolidadas e tal. Mas a gente sabe que não há pesquisa sem que tenha aí por trás a universidade, os ICTs envolvidas, né? Tem que ter os laboratórios, tem que ter parques tecnológicos. Então, na verdade, isso tudo é o ecossistema, né? A gente tem que fazer as parcerias, não dá para caminhar sozinho. Então, começar a ter esse olhar aí, eu tenho um projeto, eu já tenho que ir pensando em buscar parcerias e já observando todas essas questões aí. E tem muitos editais, e não só aqui do Rio Grande do Sul, né, mas também a FINEP lança muito edital voltado para empreendedorismo, assim, quase que semanalmente eu estou divulgando lá para nos nossos grupos de WhatsApp que a gente tem, né, com as empresas que já estão em desenvolvimento aí dos projetos contratados, a gente está divulgando para eles, né, irem também alçando voos maiores e já irem consolidando mais as empresas, porque o interesse do programa, enfim, é que essas empresas elas deslanchem, né, que elas consigam aí se firmar e perpetuar no mercado, né. Muito bem. Mais alguma questão, gente? Mais alguma pergunta?
Acho que não, a gente teria ainda 5 minutos, mas acho que estamos terminando quase que pontualmente. E em nome, então, da Escola de Saúde Pública e da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade da Marilene. A tua apresentação foi muito clara. Acho que é importante tu trazer, né, quanto que a gente precisa se atentar para a leitura, para os prazos, que são coisas que dá tanta atenção e são essenciais. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço vocês, tá, e coloco também, né, à disposição para próximos eventos que vocês tiverem aí, a gente está disponível, né, para poder, então, compartilhar, né, e é importante trazer, assim, eu trago alguns casos, teria muitos e muitos para trazer, assim, a gente às vezes, né, fica pensando, de repente, vai que na plateia é alguém que submeteu, né, mas, enfim, são coisas para que haja, né, o melhoramento aí, né, e para que a gente realmente atinja o objetivo, porque é bem aquilo que a gente sempre comenta, ninguém faz nada sozinho, né, então nós temos aqui o recurso, a gente quer, então, que aquelas propostas que foram, né, destacadas como as melhores, eles realmente consigam chegar lá no final com o resultado, porque é um dinheiro que está sendo investido e que esse dinheiro, então, tenha o bom uso lá pela sociedade, né? Então, meu muito obrigada mais uma vez e coloco aí à disposição quando vocês precisarem, tá? Obrigada, Marilene. Pode ter certeza que nós sempre vamos convidá-los, porque este é um assunto recorrente, muito importante para os pesquisadores. E agradecer Obrigada também a ao pessoal todos. aí também, né, que ficou assistindo. Mas nós É um estamos com prazer. 116 pessoas aí assistindo até o final, para tu veres como a gente tem aí o pessoal interessado em ter o fomento do seu projeto, ou tem uma boa ideia que pode virar uma startup de sucesso aí. Exatamente. Então, é fundamental ter esse espaço dentro de um evento de pesquisa da Secretaria de Saúde, né? Então, pode ter certeza que serás convidada ou designada, né, para Sim. isso, que a gente faz a solicitação para o presidente Odir, e ele gentilmente te designou para estar aqui apresentando e fazendo compartilhamento de todo esse conhecimento. Muito bem, gente. Bom dia a todos. Às 10h30 nos vemos de novo no próximo mini curso. Obrigada pela presença. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.